Eu sou Ana Lúcia Yara Gaborim Moreira, também conhecida como Ana Lúcia Gaborim. Sou paulistana, nasci na cidade grande de São Paulo e com 5 anos eu já fui alfabetizada pela minha mãe. Minha mãe sempre me incentivou a estudar, a conhecer, embora ela não tenha tido a oportunidade de fazer uma faculdade, ela gostava muito de aprender e ela gostava muito de ensinar também. Então ela me alfabetizou aos 5 anos de idade e eu entrei na escola aos 6 anos, na primeira série, sempre fui uma aluna adiantada e sempre fui uma aluna muito estudiosa. Como eu disse, minha mãe me incentivou muito a estudar e também me incentivou a estudar música. Ela também queria ter tido a oportunidade de estudar música e não teve, então quando eu decidi estudar piano, ela me apoiou muito, ela me levava todos os dias no conservatório para eu estudar e além de todas as matérias que eu já tinha na escola, eu gostava muito de estudar, ficava concentrada nos meus estudos, queria aprender, sempre tive essa sede de conhecimento e além das matérias da escola, que eu ia muito bem, modéstia à parte, sempre fui uma aluna estudiosa, interessada, eu era pequenininha porque, como eu disse, eu entrei na escola cedo, 1 ano antes da maioria das crianças, porque eu faço aniversário em novembro. Então, eu era sempre a menorzinha da turma e eu sempre sentava na frente da sala. Então, eu sempre me esforçava em aprender, até nas disciplinas que eu tinha muita dificuldade, eu passava um tempo maior perguntando para a professora. E, por isso, eu acho que eu tive estudos bastante sólidos, eu tive uma formação bastante sólida. E eu estudei então piano, junto com o piano, quando entrei para o conservatório eu também tinha aulas de canto coral, aulas de banda rítmica, era uma rotina bem intensa também no conservatório, a gente tinha muitas amizades no conservatório, algumas das quais eu mantenho até hoje. O conservatório era a minha segunda escola, e eu passava a tarde toda no conservatório e via as meninas mais adiantadas tocando, então eu sempre tinha uma perspectiva de estudos. Eu quero tocar essa música mais para frente, quando eu estiver preparada, quando eu tiver mais condições técnicas, quero chegar nessa peça, nessa obra. E sempre tive esse prazer de me apresentar em público também. Eu também sempre tive uma vida muito dedicada à religião, à igreja. Na época eu frequentava a igreja católica, então eu já desde muito cedo comecei a tocar nas missas, depois eu comecei a cantar no coral da igreja e logo mais eu também fui assistente do regente, eu também tocava junto com o coro, então essa vida artística ela foi me acompanhando desde muito cedo e eu agradeço a Deus por isso, sou uma pessoa também de muita fé. Eu não vou dizer que eu tive uma vida fácil também. Na minha adolescência eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos apenas. Eu comecei a trabalhar no Banco Bradesco. Eu morava na cidade de Osasco, então já comecei a trabalhar como escriturária muito cedo. Eu já sabia que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida, mas eu levava o meu trabalho bastante a sério. Eu tomava bastante cuidado também com a minha saúde, porque principalmente das mãos, do movimento dos dedos, evitava fazer muito esforço, porque eu realmente queria seguir a carreira de música, queria tocar piano profissionalmente, e eu continuei estudando piano durante toda a minha adolescência. Era até bastante interessante, porque as minhas colegas, minhas amigas, né, da adolescência, elas não se interessavam muito por piano, não. Eu tinha as amigas do conservatório, mas eu tinha as minhas amigas que eram roqueiras, eu tive uma fase roqueira, conheci muita música de rock, muita música pop, conheci o que era moda no momento, mas continuei ouvindo Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, e tocava piano, às vezes levava minhas amigas para me verem tocar, então esse foi sempre um diferencial. Na minha formatura do primeiro grau, eu toquei piano na minha formatura, então sempre os meus colegas me viram como a pianista, né? Como a musicista, desde muito cedo. E eu depois, aos
16 anos, conheci meu esposo no coral do conservatório. Então, no Conservatório Villa Lobos, eu tive a oportunidade de ser aluna da grande maestra Lígia Amadio, que hoje é regente da Orquestra Sinfônica de Montevidéu, Uruguai. E Lígia me incentivou muito a seguir o caminho da regência. Eu, então, com 16 anos, 15 para 16 anos, ingressei no coro. Esse coro cantou em vários espaços culturais de São Paulo, cantou no MASP, se apresentou no Festival de Inverno de Campos do Jordão, se apresentou na cidade de Jundiaí, também num festival. E a gente teve várias apresentações com esse coro, fazendo um repertório já bastante difícil, mas com muita qualidade técnica, porque a Lígia sempre foi excelente, né? Sempre buscou fazer música com excelência. E então a gente cantava Brahms, a gente cantava Mozart, a gente cantava um repertório bastante difícil de fazer, mas que dava muito prazer. Eu tinha muito prazer em estudar aquele repertório e cantar aquele repertório. Então a música coral sempre fez parte da minha vida desde os 10 anos de idade. E embora eu trabalhasse no Banco Bradesco, eu fazia magistério, então eu também tenho essa paixão pelo ensino desde muito cedo. E eu estudava, fazia estágio, estudava piano, estudava música. Aos 16 anos comecei a namorar, então eu acho que eu sempre fui um pouco madura para a minha idade. Como eu já falei, na infância eu sempre estava no meio de adultos, sempre ouvia conversas de adultos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tive responsabilidades muito cedo. Então, acho que com isso eu acabei amadurecendo muito cedo também. Mas tive uma infância feliz, eu tinha amigas, eu brincava e sempre eu consegui ter esse equilíbrio entre o brincar e o trabalhar e o estudar. E eu acho que esses 3 pilares, eles são muito importantes na formação de qualquer pessoa. E eu acho que esses 3 pilares também me transformaram na mulher que eu sou hoje, na profissional que eu sou hoje. Sobre a minha formação acadêmica. Eu, aos 17 anos, prestei o vestibular para música. E nesse primeiro vestibular que eu prestei, eu já ingressei no curso de composição e regência da Unesp. Era o curso mais longo da Unesp, de música. Eram 6 anos de dedicação ao curso. Mas eu queria muito me tornar regente. A composição nem tanto, né? Não foi algo que eu almejei desde criança, não é algo ao qual eu me dedique muito hoje. Eu gosto de compor com as crianças, eu gosto de compor para as crianças, mas não gosto de compor obras muito sérias, muito eruditas. Eu gosto de compor para as crianças cantarem. Eu gosto de ter uma aplicação prática daquilo que eu componho, ou seja, eu componho para um determinado fim, para um determinado evento, ou para que as crianças tenham algum tipo de apresentação com aquele tema, e gosto de incentivar as crianças a compor também. Então nós já compusemos algumas músicas no coro infanto juvenil, mas foi a regência que eu me dediquei. Então foram 6 anos na universidade. Enquanto eu fazia a universidade, eu também estudava curso técnico em piano clássico no Conservatório Musical Beethoven, em São Paulo. E logo que eu terminei o curso técnico, em 1997, eu já fui convidada para trabalhar no conservatório, para dar aula no mesmo curso em que eu me formei. Então, eu comecei no conservatório dando as matérias teóricas de harmonia, teoria musical, percepção musical, algumas aulas de piano. E alguns anos depois eu fui convidada para reger o coro do conservatório e também a orquestra. O trabalho da orquestra era um trabalho experimental, existia um professor de violino que coordenava os estudos e, na verdade, eu só regia no final do ano, porque todo ano nós tínhamos a formatura do conservatório, então nós fazíamos um concerto com essa orquestra. Mas não era um trabalho contínuo, eu regia mais ou menos 3 a 4 ensaios e nós já realizávamos o concerto. Mas, de qualquer maneira, foi a minha primeira experiência com orquestra, né, com instrumentos, e agradeço ao Conservatório Musical Beethoven por isso, por essa oportunidade. E ainda quando eu estava em São Paulo, eu ingressei no mestrado em música.
eu já dava aulas de piano também, esqueci de contar essa parte, mas ainda quando eu fazia magistério eu comecei a dar aulas de piano, tive vários alunos, dava aula em casa, então eu sempre gostei dessa área de ensino, né? Como eu fui fazer magistério, eu fui casando esses conhecimentos, né? A área pedagógica com a área musical, e comecei a dar aula de piano, então, com 18 anos, e algumas questões nas minhas aulas, elas me intrigavam um pouco, porque eu não tive uma formação específica para dar aulas de piano, e comecei a dar aulas de piano da mesma maneira como eu aprendi. Mas aí eu percebia que as crianças já tinham mudado muito da minha época de criança. Então elas tinham outras motivações, outros interesses, os materiais também tinham mudado bastante, então surgiu essa minha inquietação. Eu queria mudar a maneira como eu dava aula, eu queria inovar, eu queria renovar os métodos, os materiais. Então eu comecei a pesquisar no mestrado sobre o ensino de piano para crianças, mais especificamente sobre os materiais didáticos utilizados. Eu fiz uma pesquisa com professores de piano, eu fui em 12 conservatórios da cidade de São Paulo pesquisar com os professores como eles faziam. Descobri professores que tinham muitos alunos e professores que tinham pouquíssimos alunos, e fui tirando as minhas conclusões. Então construí um trabalho que hoje é referência para outros professores de piano também, que foi a minha dissertação, o ensino de piano para crianças, um olhar sobre a prática pedagógica nos conservatórios da cidade de São Paulo, que eu defendi em 2005. Em 2005, então, eu e meu esposo, Marcelo Fernandes, que também é músico, violonista, também professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, nós nos mudamos para Campo Grande. Nós não tínhamos conhecidos por aqui, nós nos mudamos para cá com a expectativa de trabalhar muito aqui nessa cidade, e de construir também. O curso de música era novo, o curso de música aqui na universidade existe desde 2002, então era um curso novo, e viemos aqui cheio de expectativas. Eu inicialmente não assumi o meu posto na universidade, eu fui assumir só no ano seguinte. Então durante esse tempo eu dei aula no Seminário Teológico Batista do Brasil, e também em algumas igrejas, trabalhei em algumas igrejas batistas. Eu falei inicialmente que eu tive a infância na igreja católica, mas após o meu casamento eu me mudei para a igreja batista, e então tenho desenvolvido outros tipos de trabalho na igreja batista, também ligados à música. Mas quando eu entrei na universidade, eu ingressei para a área de regência, dando aula de regência, de canto coral. E inicialmente nós tínhamos uma equipe pequena de professores, os professores foram chegando com o tempo, e a gente tinha muito trabalho, muitas disciplinas, e a gente tinha que ser bastante versátil conforme a necessidade do curso. Então eu dei aula, além de canto coral e regência, eu dei aulas de harmonia, de análise, de percepção, de teoria musical, de piano. E em 2011 eu prestei prestei a prova do doutorado na Universidade de São Paulo. E aí eu já tinha outras inquietações, porque eu dava aula de regência, e a regência geralmente era voltada para desenvolver um regente que pudesse atuar em qualquer segmento. Então eu sempre oferecia aos meus alunos uma formação básica em regência, que pudesse capacitá-lo para atuar em bandas, em orquestras, em coros. Mas os meus alunos frequentemente vinham me procurar depois de formados, com a necessidade de formar um coro infanto-juvenil, e eles precisavam saber como fazer isso. Então, percebendo essa necessidade de formação em regência coral infanto-juvenil, eu fui então apresentar um projeto na Universidade de São Paulo para que eu pesquisasse sobre a regência coral infanto-juvenil, quais seriam as habilidades, as competências a ser desenvolvidas por um regente para o coro infanto-juvenil.
e foram 4 anos de pesquisa, bastante intensa. Eu tive licença da universidade para me dedicar à pesquisa, então foram mais de 500 páginas de tese que eu construí, e ao mesmo tempo eu construí também o PSIL, porque conforme eu fui pesquisando sobre a regência, eu senti, e o meu orientador também, que era preciso fazermos uma prática a partir dessas descobertas, de todas essas pesquisas que eu vinha desenvolvendo na área. Então, nós propusemos para a extensão da universidade um projeto chamado Projeto Coral Infanto-Juvenil da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é o PSIL. Iniciamos então em 2013. Para mim, fazer o doutorado foi muito gratificante e foi um processo, eu diria, muito feliz da minha vida. Algumas pessoas acham que doutorado é pesado, que é muito trabalho. É muito trabalho sim, mas para mim foi muito prazeroso. Primeiro porque eu estava trabalhando com as crianças e essa é uma paixão minha também, trabalhar com crianças. Eu fazia os ensaios e ao final dos ensaios que eram gravados, eu fazia a avaliação, a análise desses ensaios. Então, esse processo todo para mim foi muito prazeroso, eu aprendi muito com as crianças. Eu li muito, como eu fazia desde a infância, eu sempre li muito, então para mim foi muito prazeroso conhecer muitas obras. Durante o processo do doutorado eu também tive a oportunidade de ir à Inglaterra, aprender mais sobre os coros infanto-juvenis. Essa foi uma oportunidade que eu tive e que a USP também me ajudou a conquistar. Então foi muito prazeroso fazer esse doutorado e construir essa tese. E o fruto disso foi o prêmio, ou melhor, a menção honrosa no Prêmio Destaque USP 2016. E depois de construir essa tese, foram muitas as oportunidades de escrever para congressos, capítulos de livros, participar de muitos eventos ligados à área de regência coral infanto-juvenil. Escrevi palestras, conferências na área e eu baseei muito o meu trabalho nas obras dos meus próprios orientadores, professora Marisa Fonterrada, que já escreveu muitos livros também na área de música, de educação musical, e foi ela que me levou para o meu primeiro congresso em 1997, em Salvador, na Bahia. Professor Marco Antônio da Silva Ramos, com quem eu fiz um curso de aperfeiçoamento na USP, depois cantei sob a regência dele, no Estúdio Coral Vozes Femininas, grupo que foi para a Argentina representar o Brasil e que também se apresentou em muitas salas de concerto em São Paulo. Esses foram os meus maiores incentivadores e ao mesmo tempo as pessoas que me influenciaram muito na minha maneira de escrever. E também o grande mestre Samuel Kerr, que foi meu professor na graduação, também foi um dos pilares da minha construção musical. Bom, o meu trabalho influencia diretamente na minha criação literária. Como eu disse, eu escrevo para as crianças, eu escrevo trabalhos sobre o meu trabalho, artigos sobre o meu trabalho, então o meu trabalho é crucial na elaboração das minhas pesquisas, nas minhas orientações também, junto aos meus orientandos do curso de licenciatura em música e também os alunos do Prof. Artes, mestrado em artes. E eu acredito que a formação cultural, ela parte das crianças. Então, eu invisto muito na preparação dos meus ensaios, no planejamento dos meus ensaios, na avaliação dos meus ensaios. Eu invisto muito em pesquisas, ainda hoje, na regência coral infanto-juvenil. E eu acredito que essa formação cultural que parte das crianças, elas atingem as famílias, elas atingem também aos alunos do curso de licenciatura em música, elas atingem aos alunos da universidade, a professores da universidade e a comunidade em geral. Porque ao levar uma apresentação pública para a comunidade, eu acredito que eu já esteja mostrando formas de cantar, repertórios diferentes daqueles que são facilmente encontrados na mídia. Então eu promovo essas apresentações culturais enquanto regente. Além do PSIL, eu tenho outros 6 coros na universidade, trabalho com coro feminino,
com o grupo Cantemos, que é um grupo de alunos do curso de música, também da universidade. Nós temos ido ao interior de Mato Grosso do Sul, já fomos a várias cidades aqui da Uana, Jardim, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Paranaíba e Naviraí, tantas outras cidades onde nós pudemos levar o grupo Cantemos com um repertório eclético para a população da cidade. Levamos também workshops de saúde vocal para professores, exercícios de aquecimento vocal para que os professores possam preservar a sua voz. Eu tenho também um trabalho com o coro feminino da UFMS, com o coral da terceira idade da UFMS. Então, todo esse trabalho cultural, a partir dos coros, trazendo as pessoas para que elas possam cantar, e ao cantar elas possam se conhecer melhor, conhecer os seus limites, conhecer o seu potencial artístico, e ao mesmo tempo levar isso para a comunidade, isso eu acredito ser uma grande área de formação cultural, dentro da minha cidade, dentro também do estado de Mato Grosso do Sul. Eu procuro fazer com que os meus escritos sejam acessíveis para aqueles que leem. Porque quando eu penso em escrever para regentes de coros infanto-juvenis, eu sei que por esse Brasil nós temos regentes com alto grau de formação, às vezes com mestrado ou doutorado fora do Brasil, ou nas melhores universidades públicas. Mas eu também penso naquele regente que está lá no interior, que não tem acesso a cursos de formação, não tem acesso a uma graduação em música, mas que está ali lutando pela música coral, que está fazendo música coral. Então eu penso que o meu trabalho também precisa servir para esse regente e que às vezes precisa muito mais daquilo que eu escrevo do que os regentes que têm um alto grau de formação. Então eu procuro fazer com que meus escritos sejam de fácil entendimento, de fácil leitura, que não sejam também banalizados, mas que sejam bem escritos e que sejam compreensíveis. Eu acredito sim que o escritor é uma testemunha do tempo, porque daqui a algum tempo as pessoas podem ler os meus escritos e elas vão entender como se fazia coral no século XXI ou no ano de 2021. Nós estamos sendo testemunhas desse período de pandemia. Vejam, durante esse período nós tivemos uma série de experiências riquíssimas, principalmente na área coral, porque nós nunca tínhamos feito o coro pela internet, o coro virtual. Sim, alguns regentes já faziam alguns experimentos, já estavam inovando nessa questão do coral virtual, mas para mim, por exemplo, essa era uma realidade impensada. Então eu tive muitos desafios, muitas dificuldades, eu fui construindo a minha metodologia e eu já coloquei muito dessa experiência no papel. Então eu acredito sim que eu sou uma testemunha do meu tempo e que eu estou colocando no papel essas experiências para que daqui a algum tempo as pessoas possam se inspirar nesses escritos para vencer as suas dificuldades na área e que elas possam também aprender a trabalhar com a música coral acima de qualquer adversidade. Meu processo de criação. Bom, existem momentos em que nós estamos sob pressão, nós precisamos produzir e a gente então precisa realmente se concentrar. Eu me fecho aqui no meu escritório com esses livros maravilhosos que são a minha herança, a minha fortuna, a minha riqueza, e pesquiso. Às vezes eu passo várias noites escrevendo, porque realmente no momento da madrugada a casa sossega, não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem campainha, não tem ninguém interrompendo o seu trabalho. Então esse fluxo de ideias, ele é muito facilitado. Mas por questões de saúde a gente não pode ficar várias madrugadas escrevendo. Então, eu creio que quando eu tenho algum prazo a cumprir ou quando eu tenho alguma solicitação, alguma demanda mais urgente, eu me proponho sim a ficar madrugadas acordadas escrevendo. Às vezes a criação também pode partir de um momento mais tranquilo, um momento em que a gente não tem alguma coisa urgente para resolver, então fica mais fácil de organizar as ideias. E nesses momentos eu acho que a gente tem alguns momentos de mais liberdade expressiva. Eu fui na minha adolescência uma poetisa,
mas infelizmente eu não tive ninguém que me apoiasse. Alguns desses poemas eu passei para a nossa presidente, ela chegou até a publicar no número 2 da nossa revista da Aflams. Eu fiquei muito feliz com essa publicação, porque esses poemas ficaram esquecidos por muitos anos. Eu tinha esses momentos, claro, eles refletem uma época da adolescência de muita ansiedade, de instabilidade emocional, né? Muitas paixões que eu tive na época dos meus 14, 15 anos. Então a maioria dos meus poemas é justamente essa época de desilusões amorosas, de encontros e desencontros. E eu tenho uma série de poemas, então, que estão aqui guardados. Um deles foi já publicado, mas foram momentos de expressão. Eu precisava expressar, eu não tinha irmãos e eu precisava me expressar de algum jeito, precisava colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. E por eu já ter a música, já ter a arte na minha vida, então eu me expressei por meio da poesia. Então, aquelas poesias que eu escrevi na adolescência, elas refletiam quem era a Ana Lúcia adolescente, uma menina muito tímida, que tinha muita dificuldade de expressar seus sentimentos, mas que tinha muita facilidade de se expressar artisticamente. E essas duas Ana Lúcias que conviveram nesse tempo, elas refletem a mulher que eu sou hoje. Eu escreveria, mesmo se eu não fosse lida, tanto que, como eu falei, escrevi esses poemas na minha adolescência para me expressar, para colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. E eu acredito que a gente possa se expressar por meio da beleza, mesmo que ninguém vá ler, mas aquilo fica registrado. Então são um reflexo de uma época sua e aquilo tem significado para mim. São algo que refletem a minha personalidade e me ajudam a entender quem eu sou. Então sim, eu escreveria, mesmo que eu não fosse lida. Eu aprimoro a minha cultura todos os dias. Eu leio, eu reflito, eu estudo, e eu também acredito que viajar seja uma maneira maravilhosa de aprimorar minha cultura. Eu procuro a cada viagem visitar pelo menos um museu e uma igreja, para a gente aprender sobre a história daquele lugar. Então, eu acredito que aprimorar a cultura também pode ser prazeroso, não só por meio dos livros, mas também por viagens, pelo contato com outras pessoas, conversando com outras pessoas, sabendo mais sobre a história delas, sobre o conhecimento delas. Eu acredito que a gente pode fazer da cultura algo prazeroso e algo que constrói a nossa identidade. Então, sabendo como vivem as pessoas, como viveram as pessoas, é uma ótima oportunidade para que a gente possa conhecer mais sobre a nossa cultura. Por fim, o que eu diria aos que estão iniciando agora? Bom, a arte no Brasil é um campo muito pouco valorizado. A gente tem que ser bastante resiliente, a gente tem que lutar muito para expressar nossa arte, conquistar nossos espaços. Não é algo que a gente talvez comece a ganhar dinheiro. Pelo contrário, a gente tem que buscar com o nosso trabalho conquistar as pessoas, nos expressarmos por meio da arte, construir cultura. Nem sempre a gente é bem remunerado, mas a gente não pode desistir dentro desse meio que a gente escolheu. É importante que a gente ouça críticas, mas nem sempre as críticas são para nos construir. Muitas vezes as críticas são para nos destruir e para tirar a nossa motivação. Então a gente tem que saber escutar, saber avaliar se realmente aquela crítica nos vai fazer melhorar, nos vai fazer crescer. E algumas delas a gente simplesmente tem que ignorar. Então, não é fácil. Na arte, muita gente dá palpite sem entender sobre arte, principalmente na música. Eu ouço muitas críticas, ouço muitas pessoas falando de música, como se entendessem de música, mas as pessoas estão completamente equivocadas. Então, muitas vezes eu tento entender como elas pensam e tento fazer com que aquilo que eu faço tenha algum sentido para elas. Então, não desanime, não desista. Ouça as pessoas, ouça o que elas têm a dizer, mas seja crítico. Veja aquilo que pode realmente contribuir para o seu crescimento e aquilo que quer te destruir. Seja bastante seletivo.
com uma mensagem para quem nos assiste hoje e para quem nos assistirá no futuro. Bom, nós somos a Flans e a nossa missão aqui é levar a arte, levar a beleza, levar conhecimento, levar cultura ao máximo de pessoas, registrar isso, deixar isso de uma maneira mais conhecida, mais divulgada. Para aqueles que me assistirão no futuro, eu fui uma profissional feliz, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, convivo com 5 homens e procuro fazer sempre o meu melhor. Procuro fazer com que a minha vida valha a pena, procuro produzir, mas também me divertir e procuro ser uma pessoa que realmente contribui para a sociedade. Eu espero que realmente os frutos do meu trabalho sejam duradouros, espero que no futuro eu seja realmente conhecida por tudo aquilo que eu fiz e por tudo aquilo que eu fui. Eu sou Ana Lúcia Gaborim, membro da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul.